existem pessoas que têm essa capacidade mesmo de fazer pactos. Pactos existem, sim, claro que existem. Até fizeram essa pergunta pro Abel. Você viu o repórter que fez a pergunta pro Abel? Falando bem assim, que no Brasil... O repórter falou bem assim, que no Brasil, muitas pessoas dizem que o Palmeiras tinha feito pacto. Aí ele tinha perdido para um time lá. Aí ele fala, o pacto do Palmeiras deu errado. Aí o Abel falou bem assim, eu não acredito nisso, eu acredito em trabalho. O que nós temos é trabalho. Em algum momento, o nosso trabalho foi bom, foi legal, mas foi inferior ao trabalho do outro time que trabalhou mais do que nós, né? O Abel é o tipo de gente, o Abel Ferreira, né? Ferreira. É o tipo de gente que ele acha que ele nasceu para ganhar e não sabe perder. É muito triste quando alguém não sabe perder, né? Ele não sabe perder. E tem gente assim, a vida é assim. Pessoas que sempre vai colocar um asterisco naquilo que você faz. O Fábio tá com 410 mil. Ah, mas também, né? Sempre tem o cara nunca consegue admitir que você fez sucesso. Ah, o Casimiro foi pra Europa. Ah, mas também, né? Também, né? Ah, o podcast Pela Fé tá crescendo muito. Ah, mas também... Sempre teve um também. O cara, tipo assim, ele nunca tá saindo. Nós temos a síndrome do Abel dentro da igreja, na sociedade. Pessoas que nunca estão satisfeitas com o sucesso alheio, né? É a torcida daqueles que querem que você se dê mal, que quer que tudo dê errado. E se der certo, você não tem mérito nenhum. Você não tem mérito nenhum, porque deu certo. Mas é do jogo, né? Mas tem pessoas que fazem pacto para obter sucesso, né? Claro que tem, Fábio, claro que tem. Muitas pessoas fazem, né? Dizem que essa menina aí, essa tal de Anitta, fez pacto, né? Dizem o povo, né? Eu não sei, eu acho que o pacto dela não foi bem feito, né? Porque eu não sei qual pacto quer dizer, porque se for pacto para ela cantar bem, não deu certo, não. Porque ela canta mal demais, né, mano? Mas então aí que faz mais sentido, porque canta mal e fez sucesso. Mas ela não fez sucesso porque ela canta, ela fez sucesso porque ela se exibe. É diferente. Mas exibição por exibição, as bailarinas dos programas não se exibem o tempo todo. Igual ela, não. As bailarinas de programa se exibem de outra maneira. Né? Tipo Faustão, por exemplo, né? Mas o Faustão daquele tamanho até tampava as meninas atrás. A Anitta, ela faz a exibição, a sedução, mais aquela série de coisas, nudez explícita. As meninas bailarinas não é nudez explícita. É uma coisa diferente. As músicas é apologia à sexualidade, a erotização. Na verdade, esse negócio, eu acho assim, outra coisa que é corrigido, você não chama de música funk. Que quem é músico se sente ofendido você falar que funk é música. O que é funk? Funk, porque o diabo sempre cria algo pior, né? Deus criou homem e mulher, o diabo cria outra versão. Deus criou a música, o diabo inventou o funk, né? Essas coisas. É sempre uma música, um funk pesado, né? Apologia a sexo, a droga, a promiscuidade. Criminalidade. E eu acho engraçado essas coisas de funk, que as feministas não acham ruim, né? Você chamar de cachorra, cadela e tal, não, é normal. Mas se o homem passar assim, linda, ai, meu Deus, ai, machismo. Se o homem assobiar, aí ela se identifica como cadela, né? Olha, do que tá me chamando? Eu sou cadela! Mas talvez você falar isso cantando, ela acha legal. Então tá aí. Mas depende do ritmo. Se for uma espécie de sertanejo que puxa pro agro, elas ficam contra. E outra coisa, sertanejo também é uma coisa que não existe mais, né? Até porque, falando em apologia, o funk, o pancadão, essas músicas, leva essa tendência pro sexo, pra promiscuidade, mas o sertanejo também leva a apologia de bebidas alcoólicas, né? Traição, bebida alcoólica. Tem a sofrência do sertanejo, né? E porque assim, eu acho que durante muito tempo a gente chamava sertanejo, que era modão, né? Que ela tinha um Carreiro de Pardinho, Trio Parada Dura e tal. Esses Milionário, José Rico, né? Esses caras. Agora, essa turma que veio agora, você vê, cara, todas as músicas é sempre sobre traição, muito mais hoje do que antes, sobre traição. E sempre o cara vai beber, né? Ele sempre vai chapar o coco, beber, ficar louco e tal. Então, sempre é uma apologia a alguma coisa, né? Ou à bebida, ou ao sexo deturpado, sexo explícito. Essas coisas, mas isso é reflexo do país que temos e do governo que lá está, né? E do que a Bíblia já diz, né? O mundo jaz no maligno. Essa expressão ela é interessante porque não fala o mundo é do maligno, né? Falar que o mundo jaz
está, Está. no maligno? Não é do maligno. Está, mas não é. Está por quê? Porque ainda não cumpriu parte daquele texto de Levítico 25, que acho que é 25 mesmo. Quando Deus vai conversar falar com Moisés sobre o ano do jubileu, ele fala assim, ó, se teu irmão, a terra não será vendida por perpetuidade, ou seja, você não podia comprar a terra, é minha terra. A terra era sua por 50 anos. E aí você vendia a terra e ele vai assim, ó. Ele vai dizer assim, a terra não pode ser vendida por perpetuidade. Se alguém vender a terra, ao cabo de 50 anos ele tem que conquistar a terra. Se ele quiser a terra de volta, ou se o irmão empobrecer e não conseguir ter a terra de volta, então ele precisará de um parente remidor para resgatar a terra. Então, aplicando isso à queda de Adão. Adão é o irmão que empobreceu. Adão podia crescer, multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Com a queda, ele pode crescer, multiplicar, encher a terra. Ele não domina, ele não sujeita mais a terra, por causa da queda. Essa mesma fala Deus disse para Noé no capítulo 9 de Gênesis, né? Crescer, multiplicar, encher a terra. Só, dominar e sujeitar não. Para que esse retorno, essa terra que jaz no maligno, seja retomada, precisa do parente remidor chegar. Então, ele virá como Cristo, que é Apocalipse 9:11 e tal. E aí, depois tem o milênio e tal, aquela coisa toda escatológica. E aí a terra voltará a quem de direito. Mas, enquanto não, o diabo está sobre o domínio da terra. Então jaz no maligno. Jaz no maligno. Então tudo quanto é depravação, corrupção, decadência humana, criminalidade, o sexo como culto, né? Também as pessoas estão cultuando seus próprios corpos, as pessoas estão fazendo de si mesmo como ídolos. É só aquilo que é o diabo colocando em prática aquilo que ele deseja, né? Jaz no maligno, está no maligno. Então o que nós estamos vivendo aqui é o reflexo do que ele é, né? É um controle absoluto de Satanás. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, mas não controla tudo. Deus está no controle de tudo, mas não controla tudo. Então ele simplesmente falou bem assim, ó, já que eu não controlo tudo, a terra está no maligno você faz o que você quiser. Deus permite. Deus dá permissão. O diabo não pode fazer o que ele quiser. Há uma permissão. Existe um limite? Existe um limite. O diabo, ele faz até onde Deus permite. Né? Porque até o diabo tem limite, né? Até o diabo tem limite. Eu vi esses dias aqui um pastor falando com você sobre quem tomou os bens de Jó. E aí você falou que foi? Deus. Ele falou que foi? O diabo. Então é preciso estudar mais a Bíblia, né? Que foi Deus. Porque o próprio Jó disse que foi Deus. E a ideia ali do texto é que Deus permitiu. Deus permitiu. Se o diabo tomou, lógico que podia ser só por permissão de Deus. Né? E então não foi o diabo que tomou. Porque se o diabo tomou, então há um problema. Se nós somos de Deus e o maligno em nós não toca, tudo que nós temos pertence a Deus, como que o diabo pode tomar o que pertence a nós se nós somos tementes a Deus? Isso só pode ocorrer com a permissividade, com a permissão de Deus. Caso contrário, não. Eu assisti alguns cortes do seu podcast. Não, mas nesse aí, essa questão aí, ela é interessante porque, assim, o próprio Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Quem deu? Quem deu foi Deus. Quem tirou? Foi Deus. Pronto. Deus deu, Deus tomou. Quem falou isso foi Jó. Ué, mas queria que falasse quem? O Papa? É que assim, na visão do pastor, eu até entendi que Jó estava dando glórias a Deus até por aquilo que foi removido dele. Sim, Jó adorou. Mas quem tirou mesmo não foi Satanás? Não foi Satanás que foi lá e tocou em Jó, tocou nos bens de Jó? Vamos entender. Se é Satanás que tirou, por que Jó questiona Deus e não questiona Satanás? Ele vai falar com Deus. Ele vai falar com Deus. E Deus vai defender Jó dos amigos que o acusam. Que ele perdeu por pecado, que ele perdeu por não sei mais o que. Deus vai defender Jó diante dos seus amigos. Satanás tirou? Tirou. Por quê? Porque Deus permitiu. Então, se Deus permitiu, eu não posso dizer que foi o diabo. Na minha ideia, quem foi Deus. Deus. Essa é uma ação permissiva de Deus. Foi e Deus. Foi o próprio Deus que disse, né? Vai lá e toca em tudo. Deus permite e dá uma ordem, né? E observação, você toca, mas na alma dele você não mexe. Se foi o diabo que tirou, ele podia tirar a alma de Jó.
O Martinho Lutero já dizia, né, que Satanás é o cachorrinho na coleira de Deus, né? Exatamente. Então não havia essa possibilidade do diabo tirar. E se foi o diabo que tirou, foi como ele falou. Porque Deus quem permitiu. É impossível. Mas a ideia é sempre que Deus fez. E também a Bíblia diz o quê? Que Deus é aquele que dá a vida que tira a vida, né? Faz descer da sepultura, faz subir dela. Deus é aquele que lhe apresenta a bênção e também o caminho da maldição. Deuteronômio 32, diante de vocês coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a bênção para que viva. E o grande problema é que o diabo quer glória para si até em meio às tragédias, né? Sempre. Qual que é a proposta dele para Jesus? Né? Do suicídio. Lance daqui para baixo. Se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Tem alguma tragédia de adorar o diabo? Lógico que tem. Imagine Jesus adorando o diabo. Né? Seria uma tragédia, mas ele teria a sua glória. Então, a suposta glória do diabo está nas tragédias que acontecem. E Deus está onde no meio de tanta tragédia que acontece? Salmo 3, acho que Salmo 3, se não me engano, diz que Deus permanece no trono. Deus continua no mesmo lugar de sempre. Entendeu? Mas eu não... Mas o que aconteceu lá? Que o carro capotou, morreu 50 pessoas. Por que aconteceu? Deus permanece no trono. Onde Deus estava? No trono. Ele continua no mesmo lugar. E continua sendo Deus. E continua sendo Deus. Mas a pergunta que as pessoas fazem, por que Deus não intervém para que não aconteçam tantas tragédias? Porque algumas tragédias... Por exemplo, você acha que um cara que tem na rodovia lá, escrito que pode andar 110, anda 140, Deus tem que intervir? Você acha que alguém que constrói uma casa onde a prefeitura fala que você não pode construir, ele constrói, você acha que Deus tem que intervir? Mas aí o senhor está falando de catástrofe do homem. E as naturais, tipo o furacão Katrina, por exemplo? As naturais é Romanos capítulo 8. Tem 3 gemidos lá, da natureza, do Espírito Santo e dos crentes. E aí onde é que Deus estava nisso? No mesmo lugar de sempre. No trono. No trono. Deus não mudou, Deus continua no mesmo lugar. Porque o questionamento a fome na África, por exemplo, a gente ouve muito. A culpa não é de Deus. E a culpa seria de quem, pastor? Do que se queixa o homem? Queixa cada um dos seus próprios pecados. Tudo que acontece de ruim, às vezes a gente quer transferir para Deus ou para o diabo. Dependendo da situação. Mas por que Deus permite a fome na África? Porque no tempo de Jesus também tinha fome e ele não resolveu o problema da fome. Ele não veio para resolver o problema da fome. O que ele falou para Judas? Os pobres, sempre vão ter com vocês. Então, já foi feito um estudo que se distribuísse a riqueza de todos os trilionários do mundo e desse para todas as pessoas, algum tempo depois, todas as pessoas estariam na miséria novamente.